E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, então, a gente está aqui num formato diferente e quem acompanha nossas redes sabe o motivo, né? Fechamento de bimestre e tal, tudo fica muito complicado. E então a gente decidiu, na sugestão de um seguidor nosso nas redes sociais, de que a gente deveria fazer um podcast para ocupar esse tempo. O nome do seguidor, para a gente fazer jus, é Eu Caio Com Certeza. Do arroba Eu Caio Com Certeza, do Instagram e tudo mais, sugeriu que a gente fizesse um podcast, então. E aí a gente tentou juntar duas coisas. Hoje, é o dia que a gente está gravando, é dia 23 de abril. E hoje é o dia do livro. Então, eu, Neto... E eu, Heloísa... decidimos fazer uma conversa aqui, um bate-papo sobre os livros que mais marcaram a nossa existência, o que a gente está lendo no momento. Obviamente que vale dizer que eu, Neto, sou aquele que narra, então hoje vocês vão conhecer a minha voz sem um roteiro pré-pronto, fazendo algumas besteiras, né, errando, e a Heloísa, né, Heloísa? Fala aí. Eu fiz um vídeo sobre o feminismo, e eu acho que é lá que vocês conhecem a minha voz. E obviamente todo mundo conhece o seu desenho, né, Elo? Que desenho. Agora com mais frequência, né, porque antes o Gabriel também nos ajudava. Muito bem, então a ideia vai ser a gente comentar alguns livros que a gente já leu e de uma forma bem tranquila para vocês curtirem aí. Hoje vai ser só áudio, para vocês curtirem enquanto a gente começa e discute essas ideias. Eu vou começar, então. Então, o livro que eu escolhi para a gente conversar hoje, conversar com a Elo, porque a Elo não leu esse livro, então eu vou contar para ela, então para ser uma coisa mais dinâmica e orgânica, é um livro, na verdade é um HQ chamado Day Tripper. Day é de dia, né? E Tripper escreve como se fala, só que com 2 P's. Esse quadrinho é de 2 autores brasileiros, que é o Fábio Moon e o Gabriel Bá. E esse livro é super famoso, esse quadrinho, né? Ganhou prêmio em 2011 no Prêmio Eisner. Ele ficou no topo das listas da indicação do New York Times durante vários tempos. E ele é classificado também como um possível realismo mágico. Algumas pessoas até categorizam ele como parecido com 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Muito bem. E o que fala? Qual que é a história desse livro? E acho que é por isso que eu quis trazer para vocês, ouvintes, e para a Heloísa também, que está aqui na minha frente. Porque a história do Day Tripper é o seguinte... O Brás, que é o autor principal, né, a personagem principal do livro, ele é um escritor de obituário, então ele escreve aqueles recadinhos, assim, sabe? De final de jornal, do tipo, fulano de tal morreu, fulano de tal, tal. Uhum. Ele escreve isso, assim. E aí, a história dele é meio que para tentar contar o quão é importante a vida a partir de pequenas mortes, assim. Essa é a interpretação que eu faço. Então, o quadrinho ele é dividido em vários capítulos e cada capítulo é a idade onde alguma coisa importante aconteceu na vida do personagem Brás. E é muito legal isso, porque isso me marcou demais, porque quando você pensa que todo dia é um dia de vida e tudo mais, mas de que naquele momento, aquele dia pode significar o fim de um ciclo, o fim de uma nova etapa, o fim de uma etapa e o começo de uma outra, mano, começa a ganhar mais significado as coisas, sabe? Eu sei que você tá, por exemplo, Elo, no último ano do ensino médio. Uhum. Mano, querendo ou não, no dia, acho que é dia 12 de dezembro que acaba o ano letivo, eu não lembro agora. Eu acho que acaba depois, mas... A gente para de vir nesse dia. Exatamente, E, ali vai acabar um ciclo. Querendo ou não, é uma morte. Sim. Né? É uma morte de uma Heloísa de educação básica, que agora vai começar uma outra Heloísa daqui pra frente, assim. Uhum. E aí a grande pergunta do livro, que tá até no verso, é assim, ó. Quais são os dias mais importantes da sua vida? E essa pergunta me marcou demais, assim, quando eu li. Eu li ela no final da graduação. Então, foi 2010. Eu li ela no final da graduação. E, mano, eu me vi terminando o ensino médio, ciências sociais, sabe como é? Uhum. Ou vender miçanga na praia, vender coco. Então, eu falei, mano, ferrou, né? E agora? O que eu vou fazer da minha existência, né? E quais são os dias importantes da minha vida que passaram até então e que definiram quem eu sou, assim? Então, eu acho que o livro é legal porque ele conta e ele chama a nossa atenção para esses aspectos, assim. Qual que é o momento mais importante ou os dias mais importantes da nossa existência? E se você parar para pensar, a gente comentou, acho que isso quando a gente falou sobre o Zygmunt Bauman, né? Sobre a sociedade líquida. Mano, hoje a gente está a gente está querendo fazer todas as coisas tão rápido e se distrair em todos os momentos que às vezes a gente nem percebe que tal coisa acontece de importante. Esses dias eu vi um meme, não sei se você chegou a ver, que é assim,
parece que foi ontem a última vez que você deixou de brincar com seus amigos de infância e nunca mais brincou com eles. Então, assim, teve um dia que você chegou na tua casa, deu tchau para todos os seus amigos e vocês nunca mais se viram. E acabou. Acabou. E, então, esse dia o livro trata como uma morte, assim. Ou aquele primeiro beijo que não deu certo, aquele primeiro relacionamento, aquele primeiro emprego. Aquelas coisas que aconteceram no primeiro momento e que acabaram, ele trata aqui no livro como uma morte, assim. Então, todos os capítulos acabam com um obituário, assim, do personagem Brás morrendo. Seja por um acidente de carro, seja por um choque elétrico, né? O livro tem muitos elementos desse tipo. Não é spoiler, mas ele vai aparecer ao longo da história e não vai perder de quem tem a possibilidade de ler. E eu acho isso muito importante, assim, da gente relembrar nos dias atuais. Essa importância dos dias que a gente vive e o quanto eles são importantes também para significar a nossa possível morte, assim. Acho que isso também é legal. E isso é muito difícil de ver agora, né? Você não percebe isso? A galera é mega distraída e tal? Eu tava até conversando com o Gabriel esses dias e a gente tava falando de infância e tudo mais. E daí a gente comentou que a gente faz a mesma coisa todo dia, entendeu? Tá, que a gente pode ter uma rotina um pouco diferente um dia do outro, mas todo dia é a mesma coisa, a gente nunca faz uma coisa nova todo dia, sabe? E aí ele perguntou pra mim, quando foi a última vez que você fez algo novo? E tipo, eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz algo novo, algo diferente. Eu acho que isso é algo horrível pra nossa vida, porque no livro que eu vou falar é algo totalmente diferente, sabe? Todo dia acontece algo diferente. Eles retratam as coisas com muito mais detalhes, coisas que a gente não faz. E eu acho que isso é um pouco por causa das redes sociais, sabe? Que tomam muito a nossa vida, tomam o nosso tempo. Legal. Essa parada de não fazer algo novo é impressionante, né? Olha só que louco, né? Eu já tô com a minha idade avançada, meus 30 anos. Nossa, é um peso nas minhas costas. Mas ano passado eu decidi aprender a andar de skate. Pô, foi mó da hora, sabe? Vendo meu corpo fazendo uma coisa diferente. Eu lembro do primeiro tombo que eu levei, que foi recentemente. Então, essa coisa de fazer coisa nova é uma coisa importante mesmo, né? Essa rotina é tão maçante, né? Sim. Ela nos oprime e nos comprime a tal ponto de que a gente fica no automático, né? É bem o que você disse, assim. E aí a ideia seria tentar encontrar alguns lampejos de criatividade ou de novidade no nosso dia a dia, assim. O problema é que cada vez está mais difícil, né? Sim, a nossa rotina é muito desgastante. Tipo, sim. Estudar, trabalhar, e é isso culpa do capitalismo, né? Mas não sei o quê. Mas a gente se deixa domar por isso, sabe? A gente se insere nisso e a gente não sai. Rotinas. E eu acho que o mais difícil da rotina, pegando nessa ideia dos dias importantes, é de que quando é uma coisa rotineira, você não dá valor, né? Tudo passa como se tudo estivesse sendo repetido e eu não consigo perceber o quão importante é aquilo, assim. Talvez às vezes é complicado, né? Mas às vezes, para alguma coisa me marcar profundamente, essa coisa tem que ser muito radical e muito profunda. Então, às vezes, não é aquela sutileza que vai chamar minha atenção para eu considerar que aquele dia é importante. Por conta dessa rotina maçante, às vezes aquela coisa tem que acontecer uma coisa muito radical para marcar a nossa existência. Sei lá, como eu disse, uma perca do emprego, uma coisa, um acidente, sei lá, um assalto, são coisas radicais. Aí aquela sutileza, por exemplo, fazer um pão gostoso, ele crescer e tal, ou acertar a receita, ou fazer um desenho bonito, uma coisa, sabe? Essas sutilezas parece que a gente perdeu essa sensibilidade de perceber a importância das pequenas coisas no nosso dia a dia, assim. E como que isso é importante para a nossa existência, para contar essa vida, né? Então, acho que esse aspecto é muito importante. Esse livro também, uma outra informação sobre ele, algumas pessoas costumam comparar esse livro com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, por conta do mesmo nome, que é legal pra caramba também esse livro. A diferença é de que, enquanto o Brás Cubas está morto e conta da vida dele, nesse livro aqui, é meio que contando a vida e a morte aos pouquinhos. Então, acho que é legal essa relação, por conta do nome do Brás, ser o mesmo do Brás Cubas, de começar a conectar essas duas histórias. Assim, enquanto um conta da vida passada, o outro conta da vida continuando e as pequenas mortes que acontecem em cada dia. Assim. Acho que esse livro é muito massa. E quando eu li,
ele marcou a minha existência porque eu comecei a prestar atenção exatamente nesse processo. O que faz da minha vida ser importante naquele dia, assim? O que aquele dia tem de importante para a minha existência? O quanto de um neto morre, mas um outro acontece? E quais são as possibilidades que eu estou seguindo, assim? Então, acho isso bem bacana, assim, nesse livro. Acho que ele seria uma referência legal por conta disso. Eu acho que é algo muito interessante de se pensar, porque na sociedade atual, o que a gente mais tem é problemas psicológicos e às vezes a gente tem isso com a gente, tipo, hoje eu não fiz nada de útil da minha vida, eu não sirvo pra nada e tudo mais, mas você fez alguma coisa assim, sabe? Para e pensa um pouquinho, pensa qual que foi aquilo de diferencial que você fez nesse dia e tudo mais. Meu, isso é legal, hein? Não tinha pensado nisso, Elô. Pois é. E isso é muito do real, assim, né? A gente vê, né, como eu sou professor, eu vejo isso muito na molecada, assim, nos adolescentes. O quanto de que a crença de que eu sou inútil, de que eu não faço diferença, é cruel para a criação de autoestima, de personalidade, de criatividade desses adolescentes, né? Então, esse é um elemento importante, hein, Heloísa? E a gente não tira um tempo pra gente, tipo, pra pensar no eu, sabe? E a gente só pensa, tipo, nos outros, o que os outros estão fazendo? Por exemplo, o Instagram. Meu, a vida das pessoas é perfeita demais no Instagram, todo mundo é muito bonito e tal, todo mundo tá viajando, todo mundo tá fazendo algo de legal, mas a gente tá em casa, sentado no sofá, passando o feed do Instagram pra ver, e a gente acaba ficando muito mal, porque, tipo, a gente vê que as pessoas estão fazendo algo diferente e você não. Mas muitas vezes a gente faz algo diferente no nosso dia, só que a gente não percebe, né? E é aquela coisa, né? Eu preciso fazer algo mega importante, mega grandioso para ser algo importante. E não, né? Não. Nas pequenas coisas, um gesto de gentileza, um obrigado, um sorriso, uma ajuda. Isso já é fantástico. A gente desdobra isso em vários elementos que a gente não consegue imaginar na vida de uma outra pessoa, assim. Com certeza. Muito pontuado. Muito bem pontuado, Heloísa. Bom, acho que, assim, para não durar muito, né, e dar a oportunidade para você dizer, essa seria a minha dica, assim. Day Tripper, do Fábio Moon e Gabriel Bá. Tem vários sites aí. Inclusive, acho que na Amazon tá tendo promoção, né, hoje, dia 23. Não sei se a gente vai lançar dia 23, talvez a gente não lance. Mas, enfim, teve promoção de alguns livros, talvez esse estava lá. Mas beleza. Heloísa, diga, qual é o seu livro? Eu falarei sobre Eles Não Usam Black Tie. É um livro que, quando eu li, eu não dei muita importância para ele. Mas depois eu fui estudar um pouquinho sobre ele e ele é um livro incrível. Black tie é essa roupa, tipo, terno, sabe? Essa roupa de gala. E eles realmente não usam black tie, porque eles moram na favela na década de 50. E é uma família, conta a história de uma família. Tem o pai, que se chama Seu Otávio, a mãe, que se chama Dona Romana, o filho, que é o Tião, e o filho tem uma noiva, que é a Maria. Pegando esse gancho seu, falando, né, sobre como a gente precisa fazer coisas grandiosas, o Tião e a Maria, eles ficam noivos e é isso que se passa pelo livro inteiro. E assim, a gente vê os noivados hoje em dia, é algo muito grandioso, né? Tipo, nossa. Gasta milhões e festa e pessoas e tudo mais. É uma indústria mesmo. Sim, e o deles não. Tipo, a Maria, ela chega atrasada, é a Dona Romana que arruma tudo. É algo super simples. E tem muita gente que é realmente importante pra eles, sabe? Tem um cara que fica tocando violão e é alguém da comunidade. Tipo, as pessoas da comunidade estão lá. Aí a galera fica muito bêbados. E daí uma mulher tem o parto. Então, tipo... Dentro do casamento? Não dentro do casamento, mas, tipo, no dia do casamento, sabe? Entendi. Todo mundo sai de lá e vai ver o parto da mulher. Caraca! É super legal. Porque são coisas muito grandiosas que aconteceram no dia, mas eles se tratam de uma forma muito simples, sabe? E é a realidade dessas pessoas. Mas o foco principal do livro é uma greve que acontece, que o seu Otávio, ele é super ativista, ele tá na frente, e o Tião não, ele já fura a greve, né? Porque o seu Otávio foi preso uma época antes e o Tião foi criado por uma família na cidade. Então ele se acha extremamente pobre pela realidade que ele viveu antes, entende? E agora ele
ele quer continuar tendo todo o dinheiro que ele tinha por meio da família, mas ele não consegue. E o Otávio também quer ter um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de dignidade, sair dessa miséria que eles vivem. Só que ele vai em busca de lutar por isso, enquanto o Tião ele fica buscando outros meios, sabe? Uhum. Tanto que tem uma parte no livro que ele mente pra Maria e pra Dona Romana, e pra todo mundo, na verdade, que é no dia do noivado, que ele fala que um cara de Hollywood chamou ele pra fazer parte de um filme. Mas, na verdade, ele só encontrou um folheto no meio da rua, pegou aquele folheto e falou isso, sabe? Então, ele fica buscando essa riqueza de outras formas. E ele é bem... Eu não gosto muito do Tião, acho ele muito fútil. É legal quando a gente se identifica ou não com as personagens, né? Tipo, a gente pega um sentimento pra gente, exatamente. Né? A Maria, que é a noiva dele, ela é muito sensata, assim, eles se gostam bastante, dá pra perceber isso no livro. E ela engravida antes de casarem, sabe? Ela engravida depois do noivado, mas antes do casamento. E aí como ele furou a greve, o Otávio expulsa ele de casa. No finalzinho do livro. Sim. E ele resolve ir pra cidade pra ganhar vida e tudo mais, e ele quer que a Maria vá com ele e tudo mais. E ela falou que não, que ela não vai, que ela vai ficar lá, porque o que importa de verdade pra ela são as pessoas que tá lá e não o dinheiro. E o que é extremamente interessante, porque ela é uma mulher, não é casada, tá grávida, e ela diz não pra um homem, entendeu? Que no caso seria, tipo, o homem dela e tal. Sim. E isso é na década de 50, né? Então é super revolucionário fazer isso. Esse livro é escrito de forma teatral, assim, sabe? Tipo, tá, fala, Dona Romana, então. fala. Legal. E vai colocando... Tem uma cadeira em tal lugar, uma mesa com legal. um pão em cima. É muito interessante, tipo, pra gente visualizar isso. Ele virou uma peça teatral, virou um filme também. Eu acho que tem no YouTube os dois. E é super interessante porque o Jean Francesco, que é o cara que escreve o livro, ele escreveu o livro com 24 anos. E eu encontrei numa página, num blog, falando que ele acordava à noite e escutava a Dona Romana contando a história pra ele. Então ele sentava na frente e ia escrevendo, sabe? Então essa história foi contada por uma personagem que está dentro do livro. A Dona Romana também é uma mulher muito sensata. Ela é dona de casa, ela lava roupa para as pessoas e ela tá sempre tentando colocar ordem em tudo. Mas ela é muito exaltada, tipo, ela xinga, é super legal. E aí tem outros personagens, tem a mãe da Maria, que tá bem velhinha, ela até morre no livro, mas eles não contam isso com detalhe, tipo, ela só morreu mesmo, sabe? Tem o irmão do Tião, que é um menino que não dá muita atenção pra vida, tipo, ele trabalha no mercadinho, ele é bem... Maria vai com as outras e tudo mais. Tem a Chiquinha, que é a menina que é apaixonada pelo irmão do Tião, e é bem interessante esse livro. É legal essa ideia de você tentar retratar uma vida numa certa comunidade, né? Sim, A ideia é essa. Então, vão aparecendo elementos que a gente pode até encontrar no cotidiano. E o que eu acho legal, pelo que você está me contando, assim, tentando reconectar as ideias, é a importância dessas relações íntimas e, ao mesmo tempo que esse cotidiano pode matar a gente, no final das contas é esse cotidiano também que nos identifica, né? E ao identificar a gente nesse cotidiano, também a gente também tem uma importância no sentido de valorizá-lo, né? A grande questão, acho, é de que, por exemplo, a Maria, quando ela entende a importância do contexto onde ela está inserida e percebe que ali ela é muito mais do que fora, então ela não quer outros tipos de relações, ela sabe o que é importante para a vida dela. A ponto de que ela pode falar, mano, eu tô grávida aqui, o cara, não tenho ninguém, né? A realidade de grande maioria das mulheres brasileiras, né? A gente tem vários índices de mães monoparentais, né? Famílias monoparentais, inclusive a mãe sendo a líder da casa. E ela é uma representante dessa realidade, assim. E onde que, não, a minha importância está aqui, a importância da minha existência está nessa comunidade ou nesse entorno. E a gente percebe essa tentativa de fuga, né? A gente tinha comentado há pouco do capital, né? Do capitalismo.
ele cria essa rotina mecanizada, ao mesmo tempo que cria também essa vontade de sair dessa rotina mecanizada, né? Olhar o feed do Instagram é falar assim, porra, tô aqui trabalhando enquanto tem uma galera viajando, conhecendo outros lugares. Esse destaque ou essa necessidade de fazer aquilo outro e não fazer o que eu faço e dar importância para o que eu faço é também toda essa dicotomia e essa contradição dentro do próprio modo de produção que a gente vive, né? Eu tô lendo outro livro e nele fala que o capitalismo e o trabalho é a nossa fonte de escravidão e também a nossa maior fonte de prazer, né? Que pela sociedade que a gente está inserido, o nosso prazer envolve o dinheiro, envolve gastar de alguma certa forma, tipo, seja viajar, seja comendo algo, a gente precisa comprar algo para ter esse prazer. Só que esse dinheiro que a gente tem para comprar esse algo vem de todo esse trabalho, de toda essa rotina, né? Essa dicotomia é essencial, Elô. Muito legal isso. Porque esse é o processo dialético em si, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um lado de realidade, a gente não pode esquecer um outro lado que tem todas as contradições possíveis, né? As negações existentes no outro lado, assim. Perceber esse elemento é essencial também para a gente conseguir identificar o quanto é importante alguns fatos na nossa vida, assim. Esse livro eu gosto muito dele porque faz a gente pensar quais são nossas relações diárias, sabe? Porque todo dia eles se envolvem com as mesmas pessoas e eles detalham muito, então faz a gente prestar mais atenção nos detalhes do nosso dia a dia e nas pessoas que estão inseridas, e eu acho que me fez ter um pouco mais de contato físico e pessoal com as pessoas, sabe? Não ficar... Eu acho que a gente acaba se isolando muito com tipo, redes sociais e tudo mais. A gente se isola no nosso mundo. Isso acaba sendo bem ruim, porque a gente acaba tendo a minha opinião, eu não escuto a opinião de outra pessoa, eu não critico outra pessoa não me critica, e eu acho que a gente acaba não se formando. E a gente fica naquela ideia da bolha, né? Sim. Fechado na sua bolha, confortável, todo mundo concorda com você, todos que eu conheço são esses, são legais, tal. E cadê? E o resto, né? E todo o outro lado, que é muito maior do que o meu lado, assim. É aquela ideia, né? Construir aquela barreira que me identifica enquanto um grupo, e essa barreira eu não quero transpor, não quero quebrar, não quero nada. Não que seja necessário ser de todos os grupos, mas pelo menos ouvi-los, né? Saber que existe, entender que existe, entender a importância do outro na construção da minha identidade, construção da minha vida. A minha vida, ou aquele dia que eu vivenciei, ele não foi só importante para mim porque eu fiz algo, mas pode ter sido porque eu me envolvi com outras pessoas que fizeram esse dia ser importante. E foi importante para mim, pode ser importante para você também. Sim, às vezes a sua felicidade acaba sendo a minha. Né? Acho que, é isso mesmo. E a gente consegue encontrar esse elemento tanto no Day Tripper, né? E pelo que você me contou também nesse. Sim. Né? Nessas relações familiares dentro desse ambiente aí. Eu acho que a sua frase ficou demais, cara. A gente pode terminar com a sua frase, né? Então, acho Às que vezes é a isso. minha felicidade é a sua. Acho que essa ideia... falando dessa ideia de felicidade compartilhada, tem aquele filme que chama Into the Wild, ou Na Natureza Selvagem, onde o personagem do filme, que é real, o personagem, chega nessa conclusão, que a felicidade só é válida quando compartilhada. Acho que a gente tem essa necessidade, né, de compartilhar a nossa felicidade com os outros, e eu acho que os outros ficam felizes com a nossa felicidade também. Acho que, terminar com esse recado é mais do que bem feito. Então é isso. Então é isso, muito obrigado por esse novo formato aí. Foi tapa-buraco, né, Elô? Com certeza. E aí, semana que vem a gente promete, talvez venha um vídeo aí, talvez a gente tá pensando sobre o movimento negro, né? Fazer um histórico do movimento negro, já estamos lendo material para isso. Então, a gente vai ficar por aqui então. Falou, até mais, tchau. Tchau.